Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Saúdo você também que me assiste e nos acompanha pelas redes e mídias sociais. Irmão, deixa eu confessar para você algo. Essa semana eu fui acometido de uma nostalgia tremenda. Sabe por quê? A Jaque começou a assistir um super-herói antigo com meu filho Arthur, o Jaspion. Irmão, vocês lembram do Jaspion ou não? Lembram, irmão? Eu também lembro muito. E eu comecei a assistir aqui, eu falei, mano, que delícia aquela época. Aqueles monstros de borracha na cabuca vinham aqui atrás, né? No soco que o cara dava. Meu Deus. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas da nossa época. E eu gostaria de abrir essa ministração compartilhando com vocês algumas imagens. Vamos lá, Francisco? Olha lá, você lembra disso? Pode primeiro? Olha lá. Lembra do Lolo, irmão? Oh, delícia, né? Vamos lá. Ixi, isso aqui, isso grudava no céu da boca, né, irmão? Quando você ia mascar isso, parecia uma... Nossa, vamos lá. Olha lá. Lembra esse chicletinho? Nossa, como eu comi isso? Vamos lá. Ó, esse era bom, hein? Esse era top, hein? Só comia os bambambam, né? Não era qualquer um que tinha o cascaio. Vamos lá. Sete Belo, lembra ou não? Meu Deus. Eu não coloquei aqui, mas tinha aquela soft, né? Aquilo para matar a criança era uma beleza, né? Engasgava. Nossa, era uma dureza aquilo. Olha aí o Bubalu. 4, 5 na boca, fazer aquele bolão, né? Olha só, vamos lá. Tem mais, irmão? Olha aí. Francisco, você não tinha cara de quem fazia isso aqui não, mano. Você tinha cara de pé de prédio. Irmão, aqui era uma delícia. Eu ia lá no último, na carreta, que a hora que fazia a curva me jogava longe, assim, ó. E a gente se ralava inteiro, ficava de pé. Vamos de novo. É ou não é? Ô, tempo bom. Tem mais, vamos lá. Olha aí. Irmão, nós tínhamos uma vasta possibilidade, né? Ou era conga, ou era quichute, ou era bamba. Eu usei muito quichute na minha vida. E outro, o quichute, você tinha que amarrar aqui em cima, né? Você dava uma volta por cima e amarrava aqui, ó. Esse era o canal. Vamos lá, tem mais. Pastor Carlinhos vai lembrar disso. Ó, aqui o G. Ó, o G era top. O G falou que só andava com M2000. Irmão, quem andava com M2000 era elite. Era playboy, mano. Eu andava, sabe com o quê? Mostra lá. O Lecheval, irmão. A minha mãe, quando eu chegava lá na porta de entrada, tirava lá, pelo amor de Deus, vai lavar esse pé. Um chulé que dava isso, que misericórdia. Lembra, mãe? A mãe lembra, né? Olha lá. Quem pulou elástico aqui, irmão? Meu Deus do céu, como eu pulei isso? Ô, tempo bom, vamos lá, tem mais. Quem que usou a havaiana com o prego embaixo ali, ó? Eu usei algumas vezes com o pregão embaixo na havaiana, irmão. Vamos lá. Olha ali. Quem teve Atari aqui? Ninguém teve Atari? Ah, tá. Óbvio, né, mano? Desculpe, olha lá. Isso era papo da Autorama. Oxe. Quem tinha Autorama era quem tinha o cascaio. Vamos lá. Tem mais? Olha lá. Quem jogava bola na rua com travinha assim, ó. Descalço ainda, irmão. Nós tirava a tampa do dedão, era uma coisa linda. Vamos lá. Queimada, na minha época era caçador. Como eu gostava de jogar isso, irmão. Que delícia, vamos lá. Vocês lembram disso, não? Só os fortes vão lembrar disso, irmão. Oh, Jesus amado. As crianças de hoje, irmão, parece que não tem piolho. As crianças são top demais, não tem piolho. O Henrique olhou isso aqui e falou, o que é isso? Olha lá, irmão, mertiolate. Mão, isso aqui era só o sangue do cordeiro. Na rua da minha casa eu lembro, quando ganhei bicicleta, eu descia no gás, e não era asfalto, era um cascalho, e tinha uma curva de 90 graus, eu queria fazer aquela curva, irmão.
E quando eu já vinha com o joelho aberto, minha mãe pegava, não vai ver, assopra. Mano, aquilo era coisa do Senhor Jesus. Olha lá, ó, assopra que passa. Ah, que mentira, né, irmã? Nós era muito bobinho, não sabia. Vamos lá, tá acabando. Ah, os menudos. Ah, olha aí, tá vendo? Não é muito da minha época não, tá? Não curti muito não. Vamos lá? Isso aqui já dá para dizer, né? Dominó, irmão. Vamos lá? Oxe! Michael Jackson, Thriller. Quem não dançou? Quem que não fez o passinho do Moonwalker? Que isso, irmão? Bon Jovi. Olha lá o Guns, irmão. Você está dizendo, pastor do céu. Você colocando essas fotos demoníacas aí. Irmão, quem que não curtiu o Guns? A minha irmã, vou dedar, ela não está aqui hoje, já está lá longe. A minha mãe dizia, meu Deus, você ouvindo essas músicas do Satanás aqui em casa. E a Vanessa Guns o dia inteiro, irmão. Era eu Come to the Jungle, era só por aí, irmão. Acabou? Acabou, né? Oh, glória a Deus. Dá uma salva de palmas pro Senhor, amor. Querido, o que isso tem a ver com a minha palavra de hoje? Nada. Eu só quis trazer para você, para a gente começar para cima. Porque hoje eu estou que nem o mertiolate. Eu estou assoprando antes para jogar depois em cima da ferida, irmão. Então receba aí, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Deixa aberto aí. 1 Coríntios 2, 16. Irmão, eu estava estudando a respeito de um livro da Bíblia e lendo um comentário de John Wesley, e eu me deparei com uma frase que me saltou os olhos. Essa frase mexeu comigo. E ele disse assim, ó, que Daniel viveu uma vida longa e ativa nos tribunais e conselhos de alguns dos maiores monarcas que o mundo já teve. Nabucodonosor foi um deles, Belsazar e Dario foi um dos poderosos da época. No entanto, ninguém estava mais familiarizado com a mente de Deus do que ele. Vou repetir. No entanto, ninguém estava mais familiarizado com a mente de Deus do que ele. E eu parei para pensar e dizer, o que é a mente de Deus? O que é estar familiarizado com a mente dele? E por que esse cara estava tão familiarizado assim com a mente dele? 1 Coríntios 2,16 vai dizer o seguinte. Acharam lá? Olha lá. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vou repetir. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Observe que na parte B desse versículo, a Bíblia vai ser enfática e vai afirmar algo para mim e para você. Ela vai dizer que nós temos a mente de Cristo. É uma afirmação. E quando eu li isso, duas perguntas se fizeram no meu interior. Primeiro, do que Paulo está falando nesse contexto? E o que é ter a mente de Cristo? E segundo, sabendo o que é a mente de Cristo e sabendo o que Paulo quis me dizer, o que eu posso de forma efetiva colocar em prática na minha vida atual? Porque, querido, tudo que nós ministramos, tudo que você lê, tudo que você tem um objetivo só, trazer algo para a sua vida, uma renovação, uma motivação, um estilo de vida diferente. A Bíblia não é só um livro histórico, ela é um rema para mim e para você. O que nós precisamos entender é que ela tem que ser a nossa regra de vida e prática.
muitas pessoas falam disso, mas para mim a impressão é que de boca para fora, porque você não vê muitas vezes mudança de vida, você não vê atitude de cristão, de cristianismo. E o interessante é que você começa a ver Paulo iniciando o capítulo 2 dizendo aos irmãos de Corinto, a igreja de Corinto, dizendo: olha, eu estive com vocês, mas eu não estive com vocês com sabedoria humana, com eloquência humana, e de nenhuma forma eu usei algum tipo de artimanha de sabedoria humana para conduzi-los ao Evangelho, a ensinar a vocês algo do reino, mas pelo contrário, eu abri mão disso tudo, e eu estive com vocês no Espírito, no poder e na cruz de Cristo, dizendo para mim e para você, aquela igreja de Corinto, que ele não utilizou sabedoria humana para ensinar, ele se despojou disso. E olha que Paulo era um cara letrado, ele dizendo para o povo daquela época, dizendo: olha, tudo que eu falei para vocês foi como algo espiritual. E você vai ver todo esse contexto no capítulo 2, você vai ver Paulo construindo uma distinção, uma diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E o tempo todo ele está dizendo: olha, é pelo Espírito, pelo poder que eu estive com vocês, que eu vos ensinei. Porque com sabedoria humana, tudo que foi falado, não há entendimento. Por quê? Porque as coisas do Senhor, as coisas de Cristo, para o ser humano, com a sabedoria humana, é loucura. Você ler a Bíblia focado e buscando a tua sabedoria humana para entender, você não vai entender, irmão, me perdoe. E é isso que Paulo está dizendo. E no verso 16 ele vai dizer: porque quem conheceu a mente do Senhor? E esse aqui, essa palavra quem, ele está se referindo ao homem natural. Que homem natural pode instruir a Deus? Nem nós, irmãos, que somos seus filhos, o podemos instruir, quanto mais quem não conhece. E ele afirma depois: mas nós quem? Nós, a igreja do Senhor, a igreja que estava em Corinto, nós temos essa mente, nós temos esse poder. Chegue para algum amigo seu e diga: você sabia que a Bíblia está escrito que uma mula falou? Ele vai olhar para dizer: rapaz do céu, essa que você está fumando é da boa. Mula falar? Da onde? Por quê, irmão? Porque não é por sabedoria humana, é por sabedoria divina, é pela revelação. E agora pergunto para você: o que é a mente de Cristo? O que é que Paulo está dizendo, afirmando que eu e você temos a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? E quando a Bíblia diz a respeito de mente de Cristo, perdão, irmão, coloquei lá, nem deu toque, estou tão empolgado que volta só um pouquinho ali, irmão. Então, a mente de Cristo, perdão, né? Já entrei falando, é o título da minha ministração com você. Vamos lá. O que é ter a mente de Cristo? Olha lá, quando Paulo afirma que temos a mente de Cristo, ele está se referindo à presença e à ação do Espírito Santo, que nos leva a compreender a mente do Senhor, as verdades espirituais, os propósitos e a revelação da sua palavra. Então, quando ele diz para mim e para você que eu e você temos a mente de Cristo, ele está dizendo que dentro de você está a presença e a ação do Espírito Santo. E essa presença e essa ação te conduz, te leva a conhecer os propósitos, abrir a palavra e ter a revelação, saber o que está nas entrelinhas da palavra, o que o Senhor está querendo dizer. Então isso é ter a mente de Cristo. Então nós já respondemos a primeira pergunta: o que Paulo está querendo dizer para mim e para você hoje, afirmando que eu e você temos a mente de Cristo, que nós temos dentro de nós a presença e a ação do Espírito Santo, irmão. Ele utiliza essa questão para ensinar Corinto. E ele vai até o final dizendo: olha, eu não usei nada humano para ensinar vocês, mas pelo contrário, foi pelo Espírito e foi pelo poder.
Agora, respondida a primeira pergunta, e eu quero me ater um pouco mais da segunda, sabendo disso, irmão, como efetivamente eu posso colocar isso de forma prática em minha vida? Sabendo que eu tenho a mente de Cristo, sabendo que a mente de Cristo é a presença e a ação do Espírito Santo na minha vida, o que eu posso realmente desenvolver de forma prática para crescer no reino e assim por diante? Olha só, tendo a revelação através do Espírito Santo, que é o entendimento da sua palavra, automaticamente os meus pensamentos serão elevados ao nível diferencial, ou seja, ao nível da mente de Cristo. E com isso que nós podemos nos apoderar de princípios, padrões e valores celestiais, ou seja, o céu. E de forma prática viver rigorosamente segundo esses princípios, esses padrões e esses valores. Então a presença do Espírito Santo e a ação dele na minha vida vai me levar a entender a revelação da sua palavra, entender os propósitos, entender as coisas celestiais, as coisas espirituais, e ele vai me levar automaticamente a entender valores do reino, princípios do reino e propósitos do reino. E agora a minha pergunta para você é: quais são esses propósitos? Quais são esses valores? E quais são esses princípios? Primeiro deles, a presença e a ação do Espírito Santo nos levará a buscar as coisas que estão no alto, estão nos céus, as coisas que estão em Cristo. A mente de Cristo em mim e você, irmão, automaticamente vai nos impulsionar a buscar as coisas que estão do alto. Em Colossenses 3:2 vai dizer o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Note que a palavra pensai está no imperativo, é uma ordem. Você não precisa sentir, você tem que pensar, irmão. É uma ordem para mim e para você. Agora, que coisas são essas que a Bíblia está dizendo? Pensai nas coisas que são do céu. Que coisas são essas? O que Paulo está se referindo aqui em Colossenses 3:2? E essa afirmação nós vamos encontrar lá em Filipenses, no capítulo 4, o verso 8, que vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, quais são os valores, queridos, do reino que eu e você precisamos buscar a cada dia? Verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade e boa fama. Pergunto para você: você é uma pessoa verdadeira? Na sua boca a verdade está estampada? Você diz a verdade? Não importa em qual local você está, para quem, mas você age em verdade? Honestidade, irmão, você é uma pessoa honesta? Sinceramente, vivemos uma realidade hoje tão corrupção na política, que nós pensamos que é só lá que acontece corrupção. Não, que no nosso dia a dia, no trabalho, muitas vezes as pessoas encontram e buscam formas de desonestidade. Meu pai está aqui, irmão, meu pai está lá no fundo. Eu lembro de alguns casos, de situações que meu pai abriu mão para valer da sua palavra, preferiu perder do que ser desonesto. Justiça. Ah, Marcelo, isso é show de bola. Aquele irmão me fez algo, eu vou... Não é essa justiça, irmão. É a justiça do Senhor. Pureza, santidade. Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Os tempos estão cada vez mais difíceis. E como é a sua postura? Como é a sua atitude frente à situação que nós temos vivido hoje? Você é uma pessoa amável? Pois, pastor, a minha vida é tão cheia de problema que automaticamente eu já solto coice de tudo quanto é lado, na minha família, nos filhos. Lembre-se, querido, são coisas do reino, dos céus. E boa fama, irmão, como é a sua fama? Como você é conhecido na praça?
Lembre, querido, que esses valores que eu acabei de mencionar para você são valores cada vez mais escassos no dia atuais. E o mundo cada vez mais tem empurrado para que esses valores sejam extintos, porque para eles isso não é importante. Quanto mais desonestos, melhor. Quanto mais mentirosos, melhor. E assim por diante. Quem tem a mente de Cristo, que é a ação e presença do Espírito Santo, querido, vai sempre buscar as coisas que estão nos céus. Não estou dizendo para você largar a sua vida e agora viver trancado em oração no seu quarto, porque não, irmão, continue trabalhando, continue estudando, continue desenvolvendo, continue sonhando. Mas a sua motivação, a sua mente, a sua intenção tem que estar nele, tem que estar lá. Por quê? Porque daqui a um segundo, quem sabe, nós já não estaremos aqui. E aí, irmão? A nossa mente precisa estar nele. Olha só, comecei a minha ministração dizendo que John Wesley falou de Daniel. Ele vivia no palácio do rei, tinha as suas atividades, mas a mente dele, mas a sua familiaridade estava com Deus, estava nos céus. Ele trabalhava, ele desenvolvia, mas ele não barganhou, ele não largou. A sua intenção, motivação estava no céu. Segundo, quem tem a presença e a ação do Espírito Santo e ter a mente de Cristo, nos levará a ter atitudes de fé e obediência. Olha só, nesse mesmo texto, John Wesley diz o seguinte: diz que Daniel, Noé e Jó foram aqueles mais interessados no céu do que qualquer outra pessoa. Daniel, Noé e Jó, eles foram as pessoas mais interessadas no céu. Por quê? Rapidamente, quem foi Noé e quais foram os desafios dele? Olha só, nos dias de Enoque, bisavô de Noé, a atitude das pessoas eram ruins. Eles eram más e até falavam coisas chocantes contra Jeová. Além disso, o mundo estava ficando cada vez mais violento. Na verdade, no tempo de Noé, a terra estava cheia de violência. Anjos desobedientes, caídos, vieram para a terra e transformaram-se em homens e casaram-se com mulheres, tivendo filhos. Mas olha só o que a Bíblia diz a respeito de Noé. Mas Noé era bem diferente. Ele achou favor aos olhos de Jeová, porque fazia o que era certo. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Em meio a toda violência, em meio a toda podridão, ele se absteve. Ele foi reto, ele foi digno, ao ponto de a Bíblia dizer que Noé andava com o Senhor. Olha só, desafio de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, uma cidade cheia de idolatria e ocultismo. O povo dali desprezava os judeus e ria deles e de Jeová. Com certeza, isso chateava muito Daniel e os outros judeus que tinham fé. Além disso, Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, estavam sendo observados, porque tinham sido escolhidos para trabalhar com o rei da Babilônia, até que eles iam comer e beber, e já haviam decidido a se abster de toda aparência do mal. E isso lhe tornou para Daniel e seus amigos um desafio. Por quê? Porque eles não queriam se tornar impuros, ou seja, se contaminar nos países que eles estavam. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre Daniel e você vai ver como é tremendo a vida dele. E o desafio de Jó. Jó, querido, teve altos e baixos na sua vida. Ele foi extremamente rico em meios orientais, e isso poderia ter dado a ele a oportunidade de se engrandecer dos outros. Tenho poder, eu tenho dinheiro. Você conhece a história, tudo que ele viveu. Jeová disse que Jó era um servo fiel dele, um homem íntegro e justo, que temia a Deus e rejeitava o que era mal. Deus fala para próprio Satanás a respeito de Jó: viste meu servo Jó? Homem íntegro, ele se afasta de toda a aparência do mal.
Aí você começa a estudar a vida desses caras e você vê algo diferente na vida deles. Um espírito excelente. Aí você vê John Wesley dizendo, não, esses caras tiveram a sua vida mais elevados, mais interesse. Por quê? Porque o relato da Bíblia está dizendo para mim e para você. E isso eu não sei para você, mas para mim é desafiador. Para mim é impactante isso. Porque foram pessoas obedientes, independente das circunstâncias. Foram pessoas de fé, não vendo as circunstâncias favoráveis. Noé talvez olhara para o seu redor e dizia, não tem jeito. Mas ele permaneceu obediente, permaneceu crendo. E não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje. Não tinha as redes sociais, não tinha internet para buscar uma palavra. Não havia. É através do próprio Deus. E ele creu, viveu, obedeceu e viveu em fé, irmão. Ter a mente do Senhor, ter a mente de Cristo, a presença e a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, querido, vai te levar a uma vida de obediência e fé. É automático. E lembre-se, querido, é uma afirmação de Paulo para mim e para você. Nós temos essa mente, nós temos esse Espírito, e nós temos a oportunidade de viver essas questões de forma prática na nossa vida. Simples assim. A presença e a ação do Espírito Santo, a mente de Cristo, que nos levará a não nos contaminarmos com esse mundo, a nos abster desse mundo. Você vai olhar para mim e dizer, cara, mas a gente vive aqui, como é que eu vou me abster dele? Daniel, capítulo 1, 8 vai dizer o seguinte: Daniel, contudo, decidiu, repita comigo, irmão, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Daniel, irmão, decidiu. Lembre-se que da Babilônia era a potência da época, financeira, arquitetura, economia, tudo que você imaginar do bom e do melhor lá estava. Era a potência da época, muita riqueza e dinheiro. Não é aí não, irmão. Pode achar que eu te dou um toque quando for. É lá para frente. Olha só, eles foram escolhidos de alguns milhares, e a orientação era para que Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, escolhessem jovens de nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria e com conhecimento, para servir no templo. Então eles eram adolescentes jovens bonitões, com conhecimento, sábios, não era qualquer um. Estavam na Babilônia, país mais rico da época, a potência da época. Para eles que foi destinado os manjares do rei. O rei disse, olha, vocês vão dar a porção da minha mesa para eles, do meu vinho, para que eles se tornem cada vez mais fortes. Então imagine, querido, você, bonitão, conhecimento, sábio, dentro de uma potência, desfrutando das regalias do rei, das regalias que te ofereciam. E diante disso, um homem, um jovem, um adolescente, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Você já imaginou isso, irmão? Lembre-se que Babilônia é sinônimo do mundo e do pecado. Babilônia é onde nós vivemos hoje, irmão. É esse mundo caído e corrompido. E lembre-se que Nabucodonosor tem a figura de Satanás. Ele é o grande problema nosso. Faz um paralelo, querido, agora com Babilônia que Daniel enfrentou com a nossa realidade. Você estando no lugar dele, será que você teria a mesma atitude? Será que você decidiria não se contaminar? Será que você decidiria se abster, se afastar das regalias, do conforto, do bem-estar,
de riquezas, de poder, um cara bonitão, um cara que poderia sair por aí fazendo o que quisesse. Daniel decidiu não se contaminar. E nós que temos a mente de Cristo, nós que temos a ação e a presença do Espírito Santo em nossa vida, Ele vai nos levar a não nos contaminarmos com esse mundo. Nós estamos vivendo nele, nós continuamos trabalhando, estudando, desenvolvendo nossas famílias, desenvolvendo nossos sonhos, mas nós precisamos, irmão, decidir no nosso coração a não nos contaminarmos com essa realidade. Quarto ponto: a presença e a ação do Espírito Santo nos levará a uma identidade em Cristo. Esse mesmo texto que eu li com você observa que esses caras, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham uma identidade diferenciada. O que é uma identidade? Identidade, querido, é a forma como nós somos reconhecidos. Eu posso colocar que nós temos 3 bateristas aqui na igreja: o Feijão, o Danilo e o Marruan. E tem o Moisa que não está com a gente, mas também é baterista. Se nós colocarmos eles para tocar, eu não preciso nem muitas vezes olhar para ver que estão tocando. Só na forma de tocar a gente sabe que é fulano, que é ciclano, beltrano. Por quê? Porque um é mais grooveiro, o outro é mais pesado, é rock and roll. Musicalmente eles têm uma identidade. Muitas vezes as pessoas têm gostos diferentes. Eu tenho 2 filhos. A forma de fazê-los foi da mesma maneira, cheio de amor e carinho, né, amor? Irmãos, são 2 crianças totalmente diferentes. E foram construídos, nasceram da mesma mulher, do mesmo jeito. Mas tem a sua identidade, gostos diferenciados, formas de ver situações. Você que tem filhos, você vê muito bem claro isso na vida deles. Cada pessoa, querido, possui uma identidade, um nome, um jeito de ser, uma aparência, jeito de como gosta de usar a roupa, mais agarradinha, mais folgada, e assim por diante. O nome, naquela época, querido, se usava muito, né? Dependendo da situação que os pais estavam, eles davam nome aos seus filhos, ou para honrar um Deus e coisas parecidas. E eu peguei Daniel, Ananias, Misael e Azarias e fui ver o significado do nome de cada um deles. Olha só o nome e o significado deles. Daniel significa Deus é meu juiz. Pesado, olha só. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é o que Deus é? Mano, quem é o que Deus é? E Azarias significa o Senhor me ajudou. Olha o nome desses caras. E aí você começa a ver a realidade deles, você começa a estudar aquilo que eles fizeram, a postura. Você vê claramente uma identidade formada e estabelecida, uma identidade em Deus, ao ponto do rei construir uma estátua e dizer: ó, a partir de hoje, quando vocês ouviram o sinal sonoro, ouvir a flauta, a cítara, vocês terão que obrigatoriamente se curvar. Ananias, Misael e Azarias: não me curvo. Se você não se curvar, você vai para a fornalha. Ei, o negócio é o seguinte: pouco me importa a sua estátua, pouco me importa o que você está dizendo, pouco me importa se o meu Deus vai me livrar ou não da fornalha. Uma coisa é certa: eu não vou me curvar. Por quê? Porque o meu Deus é o meu Deus, e o meu Deus eu não barganho, eu não negocio. Eu já decidi honrá-lo e servi-lo, e importa o que vai acontecer conosco. Se é a morte que nos espera, então para a morte nós vamos. Se Ele quiser nos salvar da fornalha, Ele faz. Mas se Ele não quiser, não muda nada, porque eu continuo servindo Ele. A identidade, irmão, uma identidade em Deus, uma identidade forte no Senhor. A Bíblia diz que aqueceram a fornalha 7 vezes. Os homens fortes que jogaram eles dentro foram mortos pelo fogo. O rei olha lá dentro e diz: poxa, mas peraí, nós jogamos 3, tem 4 lá dentro, passeando na fornalha, e um deles tem
uma forma, um vigor diferente. Manda sair daí. A palavra diz que eles saíram, nem cheiro de fumaça tinha. O desafio para mim e para você, querido, é viver esse nível de identidade, esse nível com o Senhor, independentemente do que vai acontecer conosco. Eu não sei se você tem percebido, mas o mundo cada dia mais tem se tornado mais complicado de se viver. Valores do mundo estão sendo empurrados para mim e para você goelas abaixo. E nós estamos vivendo nessa realidade, irmão. Percebam, querido, que eles tinham uma identidade em Cristo tremenda. E agora, querido, Satanás, o rei desse mundo, o dono das coisas mundanas, o que ele faz? Ele quer mudar a sua identidade. Olha só o que está escrito. Ele vai apresentar para mim e para você algumas iguarias no mundo moderno hoje. Quais são elas? TV, novelas, internet, livros seculares, música secular, ideologia, cultura, crença, valores, ciências, entretenimento, festividades, bebidas, festas seculares, linguagem secular. A moda hoje é se vestir assim, a moda amanhã é se vestir assado, a forma de falar é assim, é assado, a forma de você se portar no namoro é assim, e você vê o diabo ditando regras. Por quê? Porque ele quer desviar a sua identidade, ele quer desviar você do caminho e da sua identidade em Deus. Agora, eu e você que temos a mente de Cristo, eu e você que temos a presença e a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós precisamos ter formado uma identidade em Cristo, e nós precisamos decidir honrar essa identidade, independente das suas consequências. Coloca lá, Francisco, agora a primeira. Eu separei uma frase aqui que quero ler com você. Olha só: vivemos hoje em uma cultura contemporânea moderna, que está completamente comprometida com o relativismo moral. Tudo é relativo, irmão. Tudo é relativo. Olha só, e este relativismo é uma vertente do ateísmo moderno. Os ateus querendo ditar as regras. O relativismo moral ensina que Deus, olha só, Deus não detém o conhecimento da verdade, que Deus é um mito e que a verdade absoluta não existe, e que o homem não tem o direito de decidir firmemente em seu coração defender as verdades absolutas do seu Deus. Em nossa cultura hoje, querido, Daniel seria chamado de fascista, preconceituoso, radical e intolerante. Na nossa cultura hoje, moderninha, tudo é relativismo, tudo é relativo. Hoje você não pode expressar aquilo que você crê. Você não pode dizer a Deus que você serve, porque para eles Deus não existe. Deus é um mito. Deus foi apenas um dos profetas, como foi Maomé. Você não pode expressar o que você acha, o que você crê. Você não pode ensinar aos teus filhos da forma correta de se portar, de se vestir, de expressar opinião. Por quê? Porque hoje tudo é relativo, irmão. Um segundo texto que eu preparei para você aqui, coloca lá. Olha só, diz o seguinte, ó: o pós-modernismo anula Deus, nega a existência de um ser supremo, substitui Deus pela tolerância e a diversidade. A tolerância se torna um Deus que aprova qualquer coisa, menos a fé cristã, que se baseia nas leis absolutas de Deus. O pós-modernismo anula Deus e suas leis imutáveis e absolutas, para que o homem possa viver confortavelmente com as suas contradições e rebeldias, pois não absolutos, perturbadores para enfrentar as verdades, para confrontar os seus desejos depravados do homem. E aí, irmão, vem hoje algumas aberrações e questões que nós temos visto. Eu preciso hoje
reformar a Bíblia ou torná-la mais atual, porque ela já foi escrita há muito tempo e ela não se enquadra mais para uma realidade como nós vivemos hoje. A Bíblia não condena, pelo contrário, Deus é amor. Que Deus é amor, é esse que condena. Irmão, não se engane com Deus. De Deus ninguém zomba. Esse mesmo Deus que ama é o Deus que julga e traz justiça. E nós estamos achando que o evangelho, que o cristianismo é oba-oba. Estamos vivendo e achando, querido, nesse mundo que é tudo relativo mesmo. Eu preciso ter uma tolerância. Eu preciso engolir e tolerar ensinos que vêm de fora. Ah, mas isso confronta o que a palavra diz. Não, mas precisa ser tolerante. Olha só, hoje o mundo está cheio de diversidade. Tem aí hoje LGBTQI+, mais. E você começa a ver as escolhas sexuais. O pastor Gilberto estava compartilhando comigo essa semana. Nos Estados Unidos, né, Gilberto? Estão ensinando a respeito do feto, que o cérebro é formado antes da genitália. E muitas vezes no cérebro da criança ela já é feminina. Só que depois, quando gera o órgão genital masculino, há uma guerra. E a criança nasce com mente feminina, mas com órgão genital masculino. Agora o pastor Gilberto compartilhando e disse: imagina se isso é comprovado cientificamente e vira uma lei. Irmãos, eu vou preso. O pastor Gilberto vai preso, porque a gente não vai abrir mão disso aqui. Nós precisamos ter postura. Nós precisamos, querido, ter isso aqui bem formado dentro de nós, princípios e valores celestiais, e não abrir mão, não barganhar, independentemente do que vai acontecer ou não. Todo mundo fala bastante mal do Malafaia, né? Ele é bem... Mas, irmão, hoje para mim é um cara que põe a cara a tapa. Ele fala, ele vai na mídia, independente do que vai acontecer com ele. Por quê? Porque ele crê, porque ele tem uma identidade em Cristo e tem uma identidade no céu. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde, irmão, o teu coração. Você, querido, tem a mente de Cristo. Você tem a presença e tem a ação do Espírito Santo dentro de você. E isso que te empodera, isso te dá poder, força para crescer, para avançar, para ser uma pessoa diferenciada, para ser Daniéis, para ser Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, dessa época, dessa geração. Pessoas, querido, que têm o poder de decidir não provar dos manjares do rei, não provar aquilo que o mundo oferece, mas pelo contrário, decidir a se abster disso. Estou terminando. Estou empolgado, irmão. Daniel 1:6-7 vai dizer: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Belsazar, de Ananias o Sadraque, de Misael de Mesaque e de Azarias de Abednego. Quando eles entraram em Babilônia, os nomes deles foram mudados. Por quê? Porque o rei queria alterar, mudar a sua identidade de quem eles eram. Que na época, uma das formas de você anular um povo era mudando sua identidade, matando o seu Deus, oprimindo e trazendo para perto e ensinando coisas de Babilônia, coisas do mundo. Sabe o que significa a mudança dos nomes deles? Daniel, que foi para Belsazar, significa príncipe de Baal. Lembre-se, Daniel fala: Deus é meu juiz, e o nome dele é alterado para filho de Baal. Quem era Baal, irmão? Só havia um Deus, o grande eu sou. O resto era o inferno, o diabo e seus demônios. Baal era um Deus vindo das trevas, e o nome dele foi colocado filho do inferno, filho do diabo, filho de Satanás.
aquilo que você quiser imaginar, colocar aí. Ananias de Sadraque significa: eu tenho medo de Deus. O cara que se colocou contra a fornalha, o seu nome foi mudado para medo de Deus. Olha só, o de Mesaque significa: eu sou de pouca expressão. Querido, Satanás quer levar eu e você a se tornar homens e mulheres sem expressão, quietinhos no canto nosso, sem projeção, sem mudança. O diabo está nos levando, querido, a alterar a nossa identidade para nos oprimir. O pastor Gilberto falou agora há pouco, nos trazer um engano. Há 4, 5 cultos eu falei sobre o engano aqui na igreja. E a cada dia mais eles têm nos sufocado. Por quê? Para mudar a sua identidade, para oprimir você, para calar você, para que você não se posicione, para que você não decida, para que você não se coloque diante de tudo que nós temos vivido e visto. Minha pergunta para você hoje: o que você vai decidir? Qual é a tua postura? Se você, irmão, me perdoe, já não tem a sua identidade mudada, e você já está vivendo conforme Babilônia, esse mundo. Você já imaginou? Raquel a fracassada? Ou se não G, o derrotado? Ou se não a Jaque, a infeliz? Irmão Valdecir, o perdedor? O fulano rebelde, o mal pagador, o traidor, o inútil, o fofoqueiro, o bêbado e assim por diante. Essa é a realidade que nós temos vivido hoje em Babilônia. Essa é a realidade que nós temos vivido hoje no mundo. É isso que o diabo está fazendo comigo e com você, tentando nos levar para essa realidade, mudando as nossas identidades em Cristo. Agora, quem tem a mente, quem tem a presença e quem tem a ação do Espírito Santo na vida, tem a sua identidade em Cristo, irmão. E sabe quem você é? Você é mais do que vencedor. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus. Você é co-herdeiro de Jesus Cristo, daquilo que nos espera. Decida, irmão, no seu coração a ser diferente. Decida, minha irmã, ser uma mulher valorosa, de destaque. Não é pecado na sua profissão, irmã, você ser destaque, você ser referência, mas com a sua mente no céu, com a sua mente em Cristo, sabendo que dentro de você está a presença e está a ação dEle, levando você, empurrando você para os propósitos, para os sonhos, para a revelação da palavra na sua vida. E muitas vezes nós estamos recuando, com medo dessa agressão, com medo, puxa, o que vão dizer se eu me posicionar daquilo que eu creio? O que vão pensar de mim na escola? Irmão, desculpe a palavra, que se danem o que vão pensar. Decida. Por quê? Porque você tem uma identidade em Cristo. Por último, a presença e a ação do Espírito Santo, a mente de Cristo, nos levará a uma vida de intimidade com Ele, oração e revelação da sua palavra, leitura, compreendendo através da leitura a sua palavra, o que está nas entrelinhas. Paulo vai dizer: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. E depois ele vai dizer: ora, essas coisas, isso que eu acabei de falar, foi revelado para mim e para você, irmão. Por quê? Porque eu e você temos a mente de Cristo. Quando você lê a palavra, você crê naquilo. Você crê que a mula falou. Você crê que esses 3 jovens foram jogados na fornalha porque foram testados e Deus o aprovou. Você crê, irmão, que Daniel foi jogado na cova. Por quê? Porque ele não se absteve, ele não abriu mão de orar por causa de um decreto. Ele foi jogado. E aquele ambiente que era a cova dos leões, aquele ambiente, querido, que era morte, que era destruição, Deus transformou num paraíso. Por quê? Porque o anjo desceu, tampou a boca dos leões. Imagine a cena, irmão. Aquele monte de leão como gatinho do lado de você. Eu fico imaginando e viajando, dizendo: meu Deus, como é que foi aquela experiência?
cheio de gatinho, irmão, desse tamanho, com a boca que engolia quase a cabeça dele. Identidade formada, não vacila, não titubeia, não barganha, não troca, não abre mão das coisas do Senhor, das coisas de Deus. Por quê? Porque sua identidade está nele. Olha só, querido, Daniel orava 3 vezes durante o dia, e a Bíblia diz que isso não era cotidiano, era de costume, durante 3 vezes ao dia. E quando ele fica sabendo do decreto que não poderia se curvar, o que ele fez? Não foi tirar satisfação com o rei, ele foi orar. Minha pergunta para você é: quando pinta, querido, uma situação difícil na sua vida, para onde você corre? Tirar satisfação? Brigar com o teu chefe? Brigar com a sua mãe? Brigar com o seu pai? Brigar com a sua esposa? Para onde você vai, irmão? Daniel foi para o Senhor. Por quê? Porque era hábito, porque era costume, a vida de oração dele. Ele tinha uma vida de oração. Jesus orava, 2 textos, Marcos 1,35 vai dizer: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali Jesus orava. Lucas 5,16 vai dizer: ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus, querido, no caminho de Emaús com os discípulos, a Bíblia diz que quando ele caminhava com eles, Jesus, lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras, presença e ação do Espírito, mente de Cristo. Abriu o entendimento para que eles entendessem, para que eles compreendessem as Escrituras e vivessem nelas. Precisamos, querido, buscar uma convicção de verdade em Deus em nossas vidas, que nos trará uma fé firme, e dessa forma viveremos o Evangelho para a glória de Deus. Irmão, você tem a mente de Cristo, amém? Crê nisso, irmão. A Bíblia diz, e isso é uma afirmação, que eu e você temos a mente dele. E isso, irmão, nos empodera. Por quê? Porque essa mente é a ação e presença do Espírito Santo na minha vida. E ele me dá entendimento, ele me dá sabedoria não humana, sabedoria divina, para compreender, e muito mais do que isso, para viver, para guerrear, para praticar, para viver numa cultura corrompida de forma digna, se abstendo de toda qualquer aparência do mal, vivendo de forma com fé, com obediência, se abstendo, buscando o Senhor, orando, tendo leitura da palavra. Irmão, quem vai te sustentar nos dias difíceis é isso aqui, ó. Se você não conhece, se você não lê, se você não estuda, se a sua mente não está no céu, irmão, você corre um sério risco de ficar para trás, de se perder. Eu e você precisamos hoje decidir, tomar posse. Meu Deus, que revelação! Eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma sabedoria que agora eu não preciso mais estudar para a prova, porque eu tenho a mente de Cristo, então Cristo é inteligente, é sábio. Não, irmão. A mente de Cristo é a presença do Espírito Santo. E nós vamos viver nessa terra no Espírito e no poder, pregando e vivendo, querido, um evangelho genuíno e verdadeiro. Amor, eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Não vou te chamar à frente porque nós estamos numa época difícil. Se você entendeu tudo que eu falei, se você entendeu, querido, e isso está no seu coração, fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Irmão, decida nessa noite. Decida nessa noite. Você entendeu, querido, que você tem a mente dele. Você entendeu, querido, que essa mente significa a presença e a ação do Espírito Santo na tua vida. Ciente disso, irmão, conquiste.
Ciente disso, irmão, busque, corra atrás, desenvolva, seja referência. Não deixe o diabo pisar em você, mudar a sua identidade, dizer aquilo que você não é. Chega, querido, de uma vida leviana. Chega, irmão, de uma vida mais ou menos. Chega, minha irmã, de uma vida leviana. Estamos caminhando para o fim. Se você não percebeu, eu estou te dizendo, as coisas tendem a ficar muito piores. Não estou sendo um profeta do caos não, tá? Me perdoe, não é isso. Mas a Bíblia me diz isso. E eu e você precisamos mudar, ter atitudes diferentes, ter a mente de Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa oportunidade de transmitir a Tua palavra, Deus, de compartilhar com os meus irmãos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem separado, Deus, na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que não nos desampara. O Senhor é um Deus que não nos deixa, Deus, desamparados, Deus, mas está atento às nossas vidas. Deus, que possamos, Deus, guardar essa palavra no nosso coração. Que essa semente, Deus, lançada hoje na vida dos meus irmãos, ela possa encontrar um terreno, Deus, pronto, Deus, que possa germinar. Que os meus queridos, que minhas irmãs, os meus irmãos a partir de hoje, Deus possa realmente viver e praticar, Deus, sendo como homens e mulheres que têm a mente de Cristo, que vivem de forma diferenciada nessa terra. Homens e mulheres que vão entender os seus propósitos, vão entender a sua revelação, e muito mais do que isso, vão ser diferenças, Deus, nos caminhos e os meios aonde eles estão inseridos, nos trabalhos, Deus, nas empresas, nos órgãos públicos, Deus, como empreendedores, como negociantes, homens e mulheres com a mente do Senhor nesses lugares, Deus, e fazendo toda a diferença, Deus, que o Senhor tem sonhado para a vida deles. Deus, eu quero abençoar a vida de cada um, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor seja, Deus querido, o amigo próximo, o amigo íntimo de cada um deles, que eles possam, Deus, sentir o desejo, como Daniel, Deus, de orar várias vezes durante o dia, Deus, mas ter, o mais importante, uma vida de entrega, de oração e de busca com o Senhor, uma vida de intimidade, de leitura da Tua palavra, Deus, e que a palavra através do Espírito e do poder possa ser descortinada na vida de cada um, e cada um, Paizinho querido, possa entender de forma gradativa os seus propósitos, os seus desejos e os Teus sonhos para a vida deles. E Deus, e que nós possamos ser a diferença, nós possamos ser, Deus, a diferença do Teu reino aqui nessa geração, nesse tempo, nesse local que o Senhor nos colocou para frutificar. Deus, em nome de Jesus, eu selo essa Tua palavra, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo e doce nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amor, em nome de Jesus.